Olá! Meu grupo hoje vai falar sobre a segurança do trabalho na automação industrial. Meu grupo é composto pelo Célio, Glicério, Jaciane, Júlio, eu, Maria Eduarda e o Sidney. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite com vocês. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês aí sobre quais os EPIs que o colaborador deve usar no processo de automação industrial e quais os EPCs, né, que vai estar disposto ali na área de serviço. EPI, todo mundo sabe o que é um EPI, né? Equipamento de proteção individual. Serve para evitar ou diminuir uma lesão no colaborador. O que é um EPC? EPC, equipamento de proteção coletiva, serve para neutralizar a ação dos agentes ambientais, evitando acidentes, protegendo contra danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, uma vez que o ambiente de trabalho não deve oferecer risco à saúde ou à segurança do trabalhador. No EPC nós temos as placas, os cones, a fita zebrada, né, circuites e placas de sinalização ou grade também. Todos esses EPCs eles servem para estar demilitando a área, né, até onde a gente pode chegar, né, quem está envolvido na tarefa, porque na atividade de automação industrial é preciso ter bastante cuidado com o giro de máquina, dos robôs. Então, existe uma área grande para estar executando essa atividade. Então, esses EPCs servem para delimitar, né, até onde podemos chegar. E aí, nos EPI, nós temos uniformes, né, que a empresa disponibiliza para o colaborador estar utilizando durante a sua tarefa, né, a sua atividade aí ao longo do dia. Temos o protetor concha, né? Que esse aqui é de suma importância, né? Tá utilizando ele o tempo todo que estiver envolvido na atividade, porque no processo de automação industrial a geração de ruído é grande, né? Então precisamos estar utilizando esse EPI corretamente, a fim de evitar problemas futuros aí, como a perca de audição. Temos o óculos, né? Para estar utilizando também o processo de automação industrial, a bota de segurança, né, que é um EPI como qualquer outro aí que é importante também, né? É preciso estar utilizando ele, em hipótese alguma pode estar entrando com tênis dentro da área, porque existem cantos vivos, né? É tudo de aço, de metal, então uma vez que a gente tropeçar, bater o pé, pode vir a machucar. Então a bota de segurança também é de suma importância no processo aí. Temos o capacete, que esse aqui em qualquer atividade aí que for exercer é uso obrigatório, né, do capacete, para a gente não estar batendo a cabeça e machucando. Lembrando também que é importante usar, né, a jugular, né, porque muitas das vezes aí a galera usa o capacete, mas não põe a jugular, e uma vez que se bater ou cair alguma coisa não vai proteger, né, porque quando sofrer o impacto ele vai cair. A jugular serve justamente para isso, para estar prendendo se você vier bater ou sofrer alguma queda de algum material na sua cabeça. E a luva, que é importante também utilizar e serve para a gente estar evitando cortes, batida sobre as mãos, né? Então é importante utilizar esse EPI quando tiver envolvido na tarefa. E esse, como todos os outros EPIs, né, que foi citado aqui, ele deve ser utilizado corretamente, né, para estar evitando problemas para o colaborador. Bom, pessoal, é isso. Obrigado, tá? Valeu, boa noite. Olá, meu nome é Glicério e irei falar sobre sistemas de combate a incêndio automatizados.
Hoje a automação está sendo bem decisiva para garantir e manter a segurança das pessoas e das instalações em situações de risco de incêndios em edifícios, indústrias, hospitais, shoppings e outros, pois são locais com alta circulação de pessoas. Por isso, os sistemas automatizados ou inteligentes, como alarmes de incêndio, vêm sendo cada vez mais vistos como a solução para uma resposta rápida e eficiente em situações de emergências. A automação permite o gerenciamento de vários sistemas, como controle de acessos, dispositivos contra incêndio, sistemas de iluminação, ar-condicionado, gás e outros. Dessa forma, ao receber informações de detectores de incêndio, o sistema automatizado irá acionar rapidamente uma série de dispositivos para combater situações de incêndio. E agora vou comentar de alguns sistemas e dispositivos que podem ser automatizados. E um desses sistemas é o de multimídia, que irá acionar áudio e telas, alertando e orientando as pessoas de como proceder ou agir em caso de incêndio. O outro sistema é o de ventilação e gás, fechando-os para não alimentar as chamas e eliminar o risco de explosões, e que pode acrescentar o ar-condicionado para evitar a expansão e dispersão para outros ambientes ou pavimentos, e em conjunto com os elevadores, enviando-os para o térreo, assim evitando que as pessoas utilizem como forma de fuga e liberando as portas e catracas para a utilização das rotas de fugas disponíveis, e alertando os brigadistas na hora de detectação para atuarem nos processos de evacuação. Com o pouco que expus, podemos concluir que todos os sistemas podem ser integrados, mas fica uma dica, que a manutenção e a correção é imprescindível para o bom funcionamento de todos os sistemas de proteção e combate a incêndio. Olá pessoal, meu nome é Jaciane e hoje eu vou falar para vocês a respeito do ruído. O que é ruído, né? Ruído é qualquer som indesejável, desagradável e que perturba tanto de forma física como de forma psicológica para todo aquele que percebe o ruído. Então aqui eu coloquei uma definição que ruído é a mistura de sons ou de tons cujas frequências diferem entre si por um valor inferior ao poder de discriminação de frequência do ouvido, ou seja, é qualquer sensação sonora considerada indesejável. Ruído industrial. Vou falar para vocês sobre o ruído industrial. Ele é existente, como o próprio nome já sugere, né? É existente em todas as indústrias, pelo uso de máquinas e equipamentos. E é bom salientar que as máquinas mais antigas produzem níveis elevados de ruído, que por muitas das vezes é acima do limite tolerável, que pode afetar a produtividade e afeta a qualidade de vida do trabalhador. Aqui eu coloquei os efeitos do ruído no organismo das pessoas, que pode causar hipertensão, capacidade reduzida de aprender, falta de produtividade, doenças cardíacas, diminuição ou perda auditiva. Pode causar também tontura, dores de cabeça, mudança de comportamento, alterações gástricas, intestinais, entre outras coisas. Aí no Brasil tem normas que norteiam sobre o agente causador do ruído. Tem a norma NR15, né? Que é uma norma regulamentadora que auxilia na identificação das condições de trabalho insalubres, com a finalidade de prevenir disfunções futuras ao trabalhador. Insalubridade. Insalubridade diz a respeito de algo não salubre, ou seja, atividade nociva que causa dano à saúde do trabalhador. E o ruído é um agente físico que causa dano à saúde do trabalhador. Aqui do lado eu coloquei os limites de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente. É o nível de decibéis de um lado e o nível máximo de exposição diária permissível do outro lado. Também temos
sobre o ruído ambiental. Tem a NBR 10.151, que essa norma estabelece condições fixas para aceitabilidade de ruídos, para que assim a saúde e o conforto da comunidade e funcionários não sejam prejudicados. A densidade do barulho é identificada por meio de medidor de ruído, que deve ser operado por um profissional capacitado em engenharia ambiental. A avaliação é feita através do nível de pressão sonora em decibéis. Como é que a gente pode controlar o ruído, né? Tem medidas de controle de ruído que pode ser na fonte, no planejamento físico, no meio, e níveis de ruído no homem. Ruídos na fonte. O controle na fonte é feito através de novos projetos, manutenção e isolamento de estrutura, redução de área da superfície vibrante. E alguns exemplos são substituição de máquinas e equipamentos por outros mais silenciosos, alterações de processos, substituição de sistema pneumático por hidráulico, é um exemplo. Programação de operações para evitar o funcionamento simultâneo de máquinas, regulação de motores também, manutenção dos equipamentos e das máquinas, fixação de reforçada de estruturas para evitar vibrações, instalações de abafador silencioso nos escapamentos e absorção de choques por meio de utilização de revestimento de borracha. Esses são alguns exemplos de controle de ruído na fonte. Agora, controle de ruído no meio. Não sendo possível controlar na fonte o ruído, o segundo passo é a verificação de possíveis medidas aplicadas no meio. O controle da trajetória é feito através de enclausuramento total parcial dos revestimentos acústicos, barreiras, né? E pode ser a isolar a fonte, significa construção de barreira que separa a fonte geradora do ruído no meio que rodeia para evitar que esse som se propague. Então, isolar a fonte ali do ruído do maquinário ao redor. Aí, isolar o receptor. Construção de barreira que separa a fonte por meio do indivíduo exposto ao ruído. O isolamento acústico pode ser fonte ruidosa, consiste na colocação de barreiras isolantes e absorventes de som. Melhores resultados serão obtidos se as barreiras forem revestidas internamente com material absorvente de som. Exemplo, cortiça, lã de vidro, etc. E a face externa com material isolante de som, paredes de alvenaria. Agora, no controle no homem. É o mais simples, é o mais fácil, é o que as empresas têm como recurso imediato, que é o controle feito por uso de protetores auriculares, os EPIs, que podem ser feitos de modelo de concha ou de inserção. Outros meios de controle no receptor também são treinamento, educação e redução de tempo de exposição ao agente. Bem, é isso, pessoal. Obrigada. Olá, meu nome é Júlio e eu vou estar falando um pouco sobre a NR12. Criada em 8 de junho de 1988 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a norma regulamentadora número 12 tem como objetivo garantir que máquinas e equipamentos sejam seguros para o uso do trabalhador. A NR12 ela também exige informações completas sobre todo o ciclo de vida da máquina ou equipamento, incluindo seu transporte, a instalação, a utilização, a manutenção e até mesmo o descarte da máquina e equipamento. Segundo a NR12, é de responsabilidade do empregador adotar medidas de proteção para o uso seguro de máquinas e equipamentos. Ou seja, é a empresa que deve garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Também é importante lembrar que a NR12 exige a adoção de medidas apropriadas para trabalhadores portadores de deficiências envolvidos direto ou indiretamente com o trabalho. Resumidamente, a NR12 ela exige que sejam adotadas medidas de proteção coletiva, administrativa ou de organização de trabalho e de proteção individual. Bom, eu gostaria também de estar falando sobre o ciclo de vida de segurança.
E através desse esquema é bem fácil de se entender o que é o ciclo de vida de segurança. Primeiro nós temos a análise de riscos ou perigos, que é quando o técnico de segurança do trabalho ele faz uma avaliação para determinar que tipo de perigo a máquina ela oferece ao trabalhador. Depois nós temos os requerimentos funcionais, o projeto e a verificação, a instalação e a validação, que é quando é montado a proteção da máquina e por fim validado, e depois a manutenção e melhorias. Não basta somente proteger a máquina, ela deve sim passar por manutenções e melhorias conforme a vida útil da máquina. E em relação à terceira fase que eu esqueci de falar, é feito um cronograma e um plano de ação envolvendo cada etapa, visando o melhor custo-benefício, classificando as prioridades de acordo com a análise de risco feita anteriormente. Bom, como qualquer outra NR, a segurança do trabalhador ela vem em primeiro lugar. Então, é importante que a empresa ela faça um plano de adequação da NR12. E entende-se dessa adequação que é feito uma espécie de, como posso dizer, um visionamento de algumas etapas, como evitar o contato. As proteções das máquinas devem oferecer uma barreira física que impeça o operador de colocar qualquer parte do seu corpo na zona de risco durante todo o ciclo de operação da máquina. A máquina ela também deve ser a prova de violação. Então, as proteções da máquina devem ser seguras e fortes, para que os trabalhadores não possam contorná-las, burlá-las, removê-las, entende-se? Adulterá-las, por assim dizer. E a máquina ela deve ser parada imediatamente sob qualquer risco. Caso ocorra alguma atividade anormal durante o ciclo de operação da máquina, é de suma importância que o trabalhador ele tenha alguma chave, algum botão de fácil acesso para que a máquina ela seja parada o quanto antes, evitando assim qualquer acidente que venha a ocorrer. Em relação à proteção da máquina, existem 5 tipos gerais de proteções. O primeiro deles é a barreira. Bom, essas barreiras elas são barreiras físicas que impedem o contato. Elas podem ser fixas, intertravadas, ajustáveis ou autoajustáveis. Também temos os dispositivos que limitam ou impedem o acesso à área perigosa. Eles podem ser dispositivos de detectação de presença, cabos de retração ou restrição, controles de desarme de segurança, controles bimanuais ou portas de acesso com sensores de segurança mesmo. Nós temos os mecanismos automatizados de alimentação e ejeção que eliminam a exposição do operador ao ponto de operação durante o manuseio dos produtos fabricados. Temos também a localização da máquina ou distância. Esse método ele remove o perigo da área do trabalho durante o trabalho do operador. Nós temos também as proteções diversas. Na adequação da NR12, existem métodos que podem ser usados para proteger os operadores e as pessoas nas imediações das máquinas operacionais. Um exemplo é chapas para conter limalhas, faíscas, sprays e qualquer tipo de atrito também. Aqui nós temos um exemplo de adequação à NR12, que foi num processo de laminação. Podemos ver que a área de operação ela é visivelmente mais protegida. Aqui nós temos mais um exemplo. Esta foi a minha breve explicação sobre a NR12.
Lembrando que as adequações elas devem sim ser feitas. É o nosso dever como técnico de segurança do trabalho e também como trabalhadores, caso venhamos atuar nessa área, que é a automação industrial, preservar nossas vidas e nos adequarmos, né, adequarmos às máquinas para que a nossa proteção ela realmente esteja dentro do ambiente do trabalho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Olá, pessoal! Eu vou estar falando aqui sobre a ergonomia na automação industrial. Primeiro, para a gente falar sobre ergonomia, a gente precisa saber a definição, né? Segundo a NR17, ergonomia é o estudo da relação que existe entre o homem e a forma com que ele executa o trabalho, né? A relação de como ele opera a máquina, de como ele descansa, etc. É dever do empregador realizar uma análise ergonômica que seja qualitativa e quantitativa em relação às atividades executadas pelos trabalhadores, né? Ou seja, a qualidade do trabalho e a qualidade do descanso, a quantidade de tempo que esse trabalhador fica e etc. Os fatores de risco no trabalho industrial geralmente são associados à postura, que a gente vê nessa imagem que a postura tá bem errada, né, no qual começa a causar dores na coluna, a força também, né, a força que ele tá fazendo, repetições, nessa imagem a gente pode ver também que com certeza deve ser um trabalho bem repetitivo, a velocidade, né, a aceleração, a duração desse trabalho, o tempo de recuperação que o trabalhador tem, a carga dinâmica, a vibração do segmento, o estresse por alta temperatura ou baixa temperatura, a vibração em direção ao corpo do colaborador, a iluminação do local e o ruído. Aqui a gente pode ver também outro exemplo de força, né, no qual precisa força, um pouco de jeito também, mas precisa de força, e no qual a ergonomia, a postura acaba sendo um pouco errada se o trabalhador não tem a instrução correta. Entende-se que o operador, ele é o centro do sistema de trabalho, e todas as informações que são apuradas do trabalho dele devem ser passadas para ele, para que ele tenha ciência e ele possa realizar o trabalho da melhor maneira possível. Aqui a gente vê um outro exemplo, né, da postura inadequada. Ele tá com a coluna um pouco arcada, né, os ombros um pouco caídos, e isso a longo prazo pode trazer um sério problema. E aqui já a postura corretinha, né, ele ereto, certinho. A gente pode ver que ele também tá usando equipamento de proteção individual. Antes disso, foram tomadas todas as medidas dos equipamentos de proteção coletiva. E os passos de uma intervenção ergonômica são 5. O primeiro é a análise de tarefas, analisar a tarefa que esse trabalhador tem, analisar o que ele faz. O segundo é a análise de habilidades pessoais. Qual é a habilidade desse trabalhador? Por que ele está fazendo isso? Terceiro é a análise das condições de trabalho. Se ele trabalha num local muito quente, muito frio, ele tem que ficar muito abaixado, etc. A avaliação da carga de trabalho também, quanto tempo ele trabalha, qual é o esforço que ele faz nesse tempo de trabalho. E também, após tudo isso, após determinar tudo isso, você apurar todas essas informações, você tem que fazer o estabelecimento de medidas corretivas para que isso não aconteça, para que dessa postura inadequada, para que dessa carga de trabalho, para que dessa condição prejudicial possa se tornar essa que é bem melhor, bem mais favorável, né, ao trabalhador. Bom, galera, é isso que eu tenho para apresentar sobre ergonomia. Espero que eu consiga ter dado uma clareada da ergonomia, porque ela, em geral, ela é, entre aspas, a mesma, né? Só muda, assim, o local de trabalho, como vai ser avaliado, mas, em geral, são os mesmos fatores. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que tenha atendido todos os requisitos. Meu nome é Sidney
eu vim aqui falar sobre cuidados com eletricidade. A eletricidade faz parte do nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Ao fazermos atividades em redes elétricas, seja de maneira direta ou indireta, estamos expostos a riscos constantes. Os principais riscos que as instalações oferecem é principalmente quando é mal projetada ou operada de forma irregular, quando não tem uma manutenção adequada. Então, esses riscos podem ser choques elétricos, risco de incêndio, pode diminuir a vida útil das máquinas, dos equipamentos, pode queimar o equipamento. Também tem as paradas não programadas devido a acidentes ou risco iminente de acidente. E também tem as multas, que por descumprimento das normas de segurança. Por isso é importante trabalhar de acordo com as normas, que estabelecem medidas de prevenção e controle a esses riscos. E também promove a saúde e a segurança do trabalhador. A prevenção é a base fundamental para evitar acidentes. A autoconfiança, a falta de conhecimento dos riscos elétricos, falta de atenção, mau uso de ferramentas, trabalhar com ferramentas inadequadas, falta de treinamento, falta de equipamento de segurança, são um dos maiores causadores dos acidentes. O choque elétrico, seja de baixa tensão ou alta tensão, são perigosos. O de baixa tensão pode não afetar a vítima na hora do ocorrido, mas pode afetar durante o dia. Com o choque, pode mudar o batimento do coração e a vítima pode ter parada cardíaca e respiratória. E com o susto, pode ter uma queda e bater a cabeça. Então não depende só do choque em si. Depende também do estado de saúde da pessoa e das consequências que este choque pode trazer. O choque de alta tensão são os mais graves. Ocorre queimaduras internas, externas, deixa mais sequelas nos órgãos, tem mais chances de levar ao óbito. Um dos fatores que se influenciam a gravidade do choque elétrico é o percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, a intensidade da corrente elétrica, condições da pele do corpo, seca, pode estar seca, úmida, molhada, área de contato do choque, tempo e duração do choque, o estado de saúde do indivíduo, se ele usa marca-passo ou se tem alguma prótese metálica, o risco se torna maior ainda. Diante desses riscos todos, antes de iniciarem suas tarefas relacionadas com energia elétrica, é fundamental que bloqueie as fontes elétricas. Importante realizar análise preliminar dos riscos para executar a atividade, ter conhecimento dos procedimentos operacionais, desenergizar os equipamentos a ser realizada a manutenção, usar todos os equipamentos de segurança, isolar as partes vivas da instalação, usar equipamentos de proteção coletiva quando necessário, colocar placas de advertência, placas de sinalização. Importante também, para quem for fazer a atividade, ser treinado, capacitado e ser habilitado. Com todos esses riscos, é de extrema importância fazer manutenção preventiva. Ter um projeto de eletricidade industrial que segue completamente aos princípios das normas, certamente
contará com máquinas inteligentes que conseguem antecipar os riscos e previnem acidentes. Trabalhando com maquinários e sistemas automatizados, é possível proteger profissionais de situações perigosas, como choques ou incêndios, além de prevenir danos elétricos nos equipamentos. Há sistemas automatizados que têm a virtude de poderem ser operados de forma remota e sem necessidade da presença humana. Além de diminuir as chances de operação irregular, também diminuem os riscos de acidentes envolvendo pessoas. Com tudo isso, devemos tomar consciência de nossos atos, cumprir as normas, fazer o serviço com calma, com atenção, não se arriscar. Se tiver que fazer um reparo ou manutenção, chame um profissional qualificado, habilitado, um responsável pelo setor. Além do serviço ser mais eficaz, você protege sua vida.